Mas no momento que houve a troca de tiros, os bandidos ficaram atirando contra a polícia, que teve que revidar a altura. As pessoas ligam para a polícia. Quem passa por aqui vê, liga. Olha, tem uma pessoa. Fizeram a abordagem e perguntaram para os adolescentes o que eles haviam jogado. Os adolescentes... Olá, eu sou Vitor Valim. Começa agora o programa Cidade 190. Mostrando a vida real, doa a quem doer. Sempre pedindo a proteção de Deus e licença para entrar na sua casa. E vamos começar o programa mostrando que um casal foi executado dentro de um salão de beleza em Maranguape. Novo Iracema. Aí na tarde desta quinta-feira, o Adriano estava cortando o cabelo do José, quando dois indivíduos chegaram em uma moto, invadiram o salão e assassinaram a jovem não identificada. Polícia acionada, isola toda a área, DHPP e rabecão para... Daqui a pouco iremos falar da epidemia da violência que infelizmente continua a aumentar também aqui no estado do Ceará. Você vai ver que bandidos não param de agir. Olha o que fizeram com este veículo, pode colocar, bairro de Fátima. Olha o que acontece, está acontecendo com os carros. Quem estaciona próximo aos... Olha só. O painel do carro do rapaz todo quebrado. Vidro quebrado, os dois... Brutalidade desses vermes que infelizmente estão à solta. Você vai ver que dupla é presa após trocar tiros com a polícia. 2 armas foram apreendidas. Conseguiram fugir, né? Então, daquela região, mas estavam aqui pelo município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Eles utilizavam armas de fogo e vinham efetuando os disparos em via pública, tentando aí matar os desafetos, tomar realmente... A gente faz um rápido intervalo e na volta você vê o caso de um homem que estava preso na enfermaria xadrez do JF. Coloca aqui, produção. Ferido a bala e conseguiu fugir. Fuga cinematográfica já no Cidade 190. Voltamos aqui com o programa Cidade 190. Conto com a tua companhia até as 2 horas da tarde. Logo em seguida, Isa Cidade com um balanço geral. E vamos agora aos números do novo coronavírus aqui no estado do Ceará. O estado já tem 12.300, pode abrir a tela, e 10 casos confirmados. 854 mortes de Covid-19. Os números foram atualizados na plataforma do IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará no fim da tarde de ontem. Agora, não significa que todas essas pessoas que foram divulgadas morreram na data de ontem, que alguns números que estão sendo contabilizados são de exames que foram confirmados. Quer dizer que essa pessoa pode ter morrido há 3, 4 dias e o resultado do exame saiu agora e está sendo contabilizado no IntegraSUS. E olha, diante do aumento de casos e ocupação de leitos em enfermarias e UTIs destinado a pacientes do Covid-19, do coronavírus, há pessoas que necessitam de ventilação mecânica, aumentou cerca de 400% entre o dia 2 de abril e o dia 5 de maio. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Os casos graves aumentaram bastante no último mês, né? A gente tem aí picos da doença, 2 picos que aconteceram principalmente de acordo com esses dados estatísticos no dia 23 de março e no dia 20 de abril. Isso se a gente levar em consideração números absolutos. Não são apenas os números absolutos que precisam ser levados em conta, mas principalmente a ocupação do sistema público de saúde, porque se você tem muitas pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo, você tem uma corrida até as unidades de saúde, mesmo que elas estejam
mais preparadas do que estavam antes, do que estavam há meses atrás. Ainda assim, essa ocupação é muito preocupante porque existe a possibilidade de você ter uma pessoa que necessita de um atendimento mais especializado, de média ou alta complexidade, e não vai ter possibilidade de ter esse atendimento. Em relação aos números, digamos assim, de cada uma das unidades, esse relatório, ele é bem preciso, mas ele traz, como vocês mesmos disseram, um levantamento que foi feito de ocupação, levando em consideração a média de ocupação entre os dias 2 de abril e 5 de maio. O Hospital Leonardo da Vinci, por exemplo, estaria, de acordo com esse relatório, com uma ocupação de 100% na enfermaria. A unidade de tratamento intensivo registra uma ocupação de 96,3%. Não está completamente lotada, mas tem essa ocupação bastante intensa, quase ali na sua totalidade da sua capacidade. O Hospital de Campanha do Presidente Vargas, desde que foi aberto, a gente tem que levar em consideração aí a média de todos os dias em que ele esteve aberto, registra também 100% de ocupação na enfermaria, não tem vagas na enfermaria e para lá são encaminhadas as pessoas um pouco mais graves e que podem necessitar depois até do ventilador mecânico da unidade de tratamento intensivo, e tem uma ocupação de 90% na UTI, na unidade de tratamento intensivo. Só vai realmente para a UTI quem necessita de auxílio para respirar. E a gente tem um outro hospital, que é o Hospital Geral de Fortaleza, que esse é o único que está, digamos assim, invertido. A ocupação das enfermarias não é total, é uma ocupação de 87,8%. No entanto, a ocupação da unidade de tratamento intensivo já chegou a 100%. E, portanto, os pacientes do HGF, se necessitarem de uma UTI, de uma unidade de tratamento intensivo, de acordo com esse relatório, vão ter muito mais dificuldades do que as pessoas que foram levadas para o Hospital Leonardo da Vinci ou que foram levadas para o Hospital de Campanha. Por esse relatório, nós temos aí um aumento dessa ocupação que variou entre os dias 2 de abril até o dia 5 de maio de 400%. O que significa isso? Que lá no dia 2 de abril você tinha 400% menos pacientes, quer dizer, você tinha uma ocupação praticamente 4 vezes menor do que nós temos hoje, que é essa ocupação que já está batendo praticamente os 100%. E é claro que dentro desse contexto, dentro desse levantamento, é a situação da capital de Fortaleza que mais preocupa. E aqui em Fortaleza, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 97%. Hoje essa taxa pode baixar se novos leitos entrarem para socorrer a população. Instituto José Frota, hoje, a administração municipal está inaugurando 10 leitos de UTI, de unidade de tratamento intensivo. Pode parecer muito pouco para quem vê assim, 10 leitos apenas, mas UTI é um atendimento de alta complexidade, é um atendimento que precisa de muitos equipamentos. Para você ter uma UTI equipada, você precisa de um investimento muito alto. E 10 UTIs ao mesmo tempo é bastante relevante, sim, para o nosso sistema de atendimento. Principalmente se nós considerarmos que aqui no estado nós temos aí cerca de 800 leitos de enfermaria e 621 de UTI. É um número relevante porque pode atender a essas pessoas, a esses pacientes da Covid-19. Esses leitos do IJF são, sim, para os pacientes da Covid-19. A gente tem também aqui um levantamento que foi feito dentro desse boletim, né, que é a ocupação, digamos assim, em relação à média, tanto de Fortaleza quanto do interior. Se a gente pegar a média de todas as unidades de saúde aqui da capital, nós temos uma ocupação dos leitos de enfermaria de 93,5%. No caso das UTIs, essa ocupação ela sobe para 97,1%. Ou seja, a gente já está quase atingindo ali a capacidade da UTI. E se a gente levar em consideração essa informação que eu acabei de dar, que a unidade de tratamento intensivo normalmente é uma unidade que você precisa de um investimento muito maior para você conseguir equipar, é uma unidade de alta complexidade, essas 10 UTIs, elas vão fazer muita diferença dentro do sistema público de saúde e vão ser inauguradas ainda hoje no Instituto José Frota. No geral, a média de ocupação de leitos, a média de ocupação dos hospitais
em relação ao novo coronavírus, desde que começou essa pandemia aqui na capital, é de 95,7%. A gente percebe que tem uma margem muito pequena de pessoas que podem ficar doentes, que vão conseguir o atendimento médico, entendeu? E essa média, ela acaba sendo igual no interior, mas aí a gente está falando de localidades completamente distribuídas por todo o estado do Ceará e de uma população muito menor do que aqui na capital. Ela também é de 95,7%, considerando as ocupações das enfermarias e as ocupações... Acompanhando aí a matéria da TEA, por isso a importância que durante as suas administrações os prefeitos como um todo pudessem ter investido na saúde. A mesma OMS, que eu digo aqui diariamente, recomenda a cada 10 mil habitantes um leito de UTI. E a gente vê que nós tínhamos uma saúde precária já antes dessa pandemia, porque estávamos acostumados aqui a mostrar o cotidiano do sofrimento da população em corredores de hospital, cirurgia eletiva. E aí, se eu tiver enganado, que a Secretaria de Saúde, ou municipal ou estadual me corrija, existia uma fila de espera de milhares e milhares de pessoas para poder fazer uma cirurgia. Tinha gente que precisava fazer correção ortopédica, entre outras coisas, e não tinha acesso às cirurgias. Então, o dinheiro público, que é curto, deveria ser gasto com a saúde e não com festa, com carnaval ou com obras faraônicas que até hoje são grandes elefantes brancos aqui no estado do Ceará, que eu não tenho medo de dizer que é o aquário. 200 milhões foram gastos no aquário que até agora não está servindo para nada. Aquário esse que já teve uma série de acusações, não minhas, do Ministério Público, levantando suspeitas sobre malversação do dinheiro público. E não sou eu, Vitor Valim, que estou criando cabelo em ovo. Eu apenas estou aqui repercutindo ações do próprio Ministério Público. A gente vê hoje que essa obra, que desde o seu início deveria ser tocado pela iniciativa privada e não pela pública. E pela vaidade de alguns gestores, resolveram fazer isso na Praia de Iracema e a fatura quem paga são todos nós. Imagine 200 milhões de reais sendo gastos em respiradores, em leitos de UTIs. A situação poderia estar completamente diferente hoje. Tá aí, ó, parado, se vindo como um berçário para o mosquito da dengue. Mas vamos mudar aqui, olha, o prefeito Roberto Cláudio falou ontem aqui ao jornal da TV Cidade sobre os gastos e a transparência que ele está dando aos recursos do Covid-19, como também como é que vai ser esse novo isolamento social aqui na capital. Coloca aí. Importante que a gente planeje mais do que o quando vai depender muito da epidemiologia, dos dados, mas também o como, né? O como fazer. Os isolamentos que foram flexibilizados mundo afora, eles tiveram princípios. Passou a ter flexibilização quando reduzia-se por dias seguidos o número de casos, o número de óbitos, e quando a rede assistencial estava com um tamanho adequado para poder superar qualquer nova necessidade que viesse a acontecer. Então, quando vai acontecer esse momento, é difícil a gente dizer. A gente está agora em ascensão, então é muito difícil a gente planejar algo de retomada nesse momento. Entretanto, é importante o diálogo aberto, franco, do governo e prefeitura, com as instituições que empreendem, com as igrejas, para a gente definir o como. Quando as instituições voltaram nesses países, elas não voltaram de uma vez, elas voltaram com normas específicas, com cuidados específicos, lenta e gradualmente. Mas eu não consigo ver, nesse momento, honestamente, um horizonte de data para retomada. A hora agora é de isolamento, é de prevenção, é de consciência pública e, sobretudo, de união de todos nós. Outro problema grande são as aglomerações, mas a Prefeitura já sabe como fiscalizar e coibir. Hoje teve uma reunião de uma operação integrada, amanhã teremos outra com o governador presente, para podermos discutir as estratégias de fiscalização. A gente tem que complementar esforços e não repetir, né? Então teremos o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar,
também da AGFIS, Guarda Municipal e a AMC nas ruas. Como eu disse anteriormente, é importante ter, obviamente, bom senso, a gente vai lidar com consciências, comportamentos e hábitos. É importante também a gente aproveitar para educar as pessoas do risco que estão correndo. A ideia de ter uma doença que não tem vacina e não tem cura é importante de ser dita e compartilhada, que o meio mais barato, mais simples, mais eficiente e que se mostrou no mundo inteiro capaz de reduzir o ritmo de transmissão e reduzir óbitos foi fazer o isolamento. Como ele muda um comportamento que é rotineiro, talvez para algumas pessoas tenha sido ainda um desafio difícil de ser realizado, mas a partir de sexta-feira haverá muita contundência em compartilhar essa mensagem, muita fiscalização e presença desses órgãos na cidade para poder as pessoas entenderem que a gente está tratando de algo sério. Nas redes sociais circulam possíveis modelos de autorização para circular nas ruas de Fortaleza. Mas isso será realmente necessário? À medida que a gente for fiscalizando, mas o ideal é sexta-feira já, cada um dos trabalhadores que vão trabalhar em Fortaleza em serviços essenciais permitidos pelo decreto já ter algum tipo de comprovação do seu trabalho assinado pelo seu empregador. Só o crachá vale? Honestamente não sei lhe responder essa pergunta. A gente vai fazer uma coletiva amanhã, ao final do dia, explicando exatamente as regras de fiscalização. Tem muita coisa como essas, nuances, especificidades, que são casos que vão acontecer na prática que a gente precisa antecipar. E esse pessoal da fiscalização está exatamente discutindo essas exceções, essas facilidades. Você já tem um crachá, é seu, tem um registro do empregador, é algo de bom senso. É isso que eu disse no começo, a fiscalização tem que partir de um pressuposto, é o bom senso. Se está ali vendo que alguém que está com farda, de uma atividade que é essencial, que esqueceu o crachá eventualmente, que no primeiro dia não tem lá o relatório, não tem o documento do empregador, tem o bom senso de liberar e ao mesmo tempo dizer que no outro dia é preciso ter em mãos algum tipo de comprovação. Mas aquelas pessoas que não estão trabalhando, que não fazem parte dos serviços essenciais, mas estão indo ao supermercado ou então à farmácia, elas sim terão que ter esse documento? Não, aí serão abordadas, aí a questão do... Voltando, né, a questão de saber conversar, abordar e perguntar qual é o destino da pessoa. Não, eu estou indo visitar aqui. Prefeito, é o que a gente está vendo aqui, você conversa. Dá uma pausazinha aqui. Dá uma pause. Conversando com a Bianca, grande apresentadora e jornalista. O que nós esperamos todos aqui do estado do Ceará é que possa haver bom senso, como você bem colocou. Ontem nós falamos aqui, não estamos dizendo que está acontecendo nenhum tipo de truculência. Aos cidadãos que precisam sair de casa, que fazem parte dos serviços essenciais, o que nós esperamos de todos os agentes que estão na rua é bom senso. E que alguém que venha a desobedecer, que seja tratado também como cidadão e não como bandido, como vimos cenas lamentáveis em outras capitais, em outros estados. Não gostaria que acontecesse isso aqui no estado do Ceará ou na capital Fortaleza. Então ontem o Roberto Cláudio deu uma entrevista longa aqui, esclarecendo tantos pontos, não sei se vão trazer aqui todos eles ao Cidade 90, senão o programa vai ser só de Roberto Cláudio, não dá. Então vamos fazer alguns tópicos aqui e continua mais esclarecedores para a população. Soltar o restinho. É preciso ter em mãos algum tipo de comprovação. Mas aquelas pessoas que não estão trabalhando, que não fazem parte dos serviços essenciais, mas estão indo ao supermercado ou então à farmácia, elas sim terão que ter esse documento? Não, aí serão abordadas, aí a questão do... Voltando, né, a questão de saber conversar, abordar e perguntar qual é o destino da pessoa. Não, eu estou indo visitar aqui a minha avó, a minha mãe, a gente vai pedir permissão, pedir licença, mas a pessoa tem que voltar para casa. Se for um supermercado, pedir que ela vá, faça a compra, que não tenha nenhum tipo de parada no retorno para casa, evite estar circulando na cidade, eventualmente até, se possível, acompanhá-la. Né? Isso vai depender muito da capacidade da nossa fiscalização e do que nós vamos encontrar. Se a gente tiver muito desrespeito ao isolamento, o trabalho da fiscalização certamente será muito maior. Mas eu estou otimista e entendendo que só a mensagem do isolamento social rígido, o papel que a imprensa tem cumprido em poder comunicar e compartilhar os riscos, já vai ter um papel assim importante em mudar as atitudes das pessoas. Em meio ao isolamento social, o serviço de delivery se tornou cada vez mais essencial. Com o novo decreto, muito se especulou que as entregas fossem proibidas. Serviço de entregas é possível, então o funcionamento de, por exemplo, restaurantes, muita gente não vai ficar em casa, não tem aptidão para a cozinha.
né? Então os serviços de entregas serão permitidos, enfim, porque eles facilitam a vida, eles economizam também o fluxo de pessoas e carros pela cidade, né? Limitam, muitas vezes é uma moto a fazer 20, 30 entregas no mesmo dia, e eles são permitidos. Desde que seja entrega domiciliar e não drive-thru. Eu estava vendo aqui a entrevista do prefeito e fica acompanhando. Aqui a gente tenta, né, bater o escanteio e cabecear. O povo perguntando, Vitor Valim, por que é que o prefeito, olha, povo gaiado, não usa esse mesmo lustra móvel que você usa na cabeça? Rapaz, esse povo é muito gaiato, viu? Porque o meu tá opaco, né? E do prefeito tava brilhando. Não, mas o prefeito vai usar da próxima vez. Povo gaiato, viu? Nas redes sociais. Não deixa de acompanhar a gente aqui através do Instagram da TV Cidade e comunicar com todos nós. E olha, daqui a pouco volta o prefeito Roberto Cláudio falando outros tópicos que não foram abordados neste momento da entrevista. E daqui a pouco você vai ver também uma fuga cinematográfica. Me dá aqui a imagem. O homem tinha levado um tiro, tinha sido preso, estava na enfermaria, xadrez do IJF, mas para bandido, meu irmão, parece que o homem tem 7 vidas. Até suspeita de Covid o homem tava. Fez uma corda Tereza, que é aquela corda de lençol, passou por... E aí, ó, conseguiu fugir na troca de plantão. Daqui a pouco mais detalhes desse bandido fujão que levou um tiro, nada mais, nada menos, estava fazendo o quê? Assaltando. Imagine um homem com tanta desenvoltura dessa na rua, como ele coloca em risco a sociedade, hein? Agora sim, voltamos. Medidas mais rígidas foram necessárias por parte da gestão municipal. Nós estamos falando não daquelas pessoas que precisam fazer, né, o trabalho, seja quem trabalha em supermercado, em farmácia, em restaurantes também, temos que dizer que os deliveries estão funcionando, o pessoal que está trabalhando internamente nos restaurantes. Vamos acompanhar aí, produção. Tomaram água de coco enquanto passeia no calçadão da Beira-Mar. Tudo normal se a gente não estivesse em meio a uma pandemia que já atingiu milhões de pessoas em todo o mundo. A Beira-Mar é ponto certo de turistas e de quem faz atividades físicas. O local continua bastante frequentado. O cartão postal fica no Meireles, bairro muito atingido pela Covid-19. Mesmo assim, o Maico não deixa de fazer atividade física ao ar livre. Algo que alivia minha mente, né? Eu acho necessário dar aquela caminhada, mesmo com esses riscos durante o dia, né? Mas acho muito importante também, sempre dar aquela caminhada. A cidade está dividida em duas vertentes. Enquanto a área nobre concentra o maior número de casos, a periferia tem maior registros de morte. Aqui no Meireles, são 311 casos confirmados e 13 mortes. Já a Barra do Ceará registra 20 mortes em 121 casos. É uma proporção muito maior de vítimas. Mesmo com essa realidade, as ruas do bairro continuam muito movimentadas. Por aqui, nem parece que o momento é de isolamento social. Comércios abertos, pessoas nas ruas e aglomerações. Situação que deve mudar com as medidas mais rígidas impostas pelo novo decreto estadual e municipal. E agora a Autarquia Municipal de Trânsito iniciou ontem, me dá as imagens aí, um bloqueio em algumas agências bancárias da Caixa Econômica Federal para ajudar os cidadãos que lá estão e evitar, né, aglomerações e acidentes. Vamos ver. Na esquina da Avenida Duque de Caxias e da Rua Floriano Peixoto, os agentes de trânsito colocaram cones. A ideia aqui é organizar a fila da Caixa Econômica Federal. Deu certo. Os clientes mantiveram uma distância maior. Quem não estava de máscara recebeu a proteção da mão dos funcionários do município. Esse bloqueio vai persistir, mesmo no fim de semana, em 20 agências do banco. A partir desse momento, dessa semana, nós temos uma ação bem maior nessas 20 principais agências da Caixa Econômica, que são os maiores polos geradores de viagem que nós temos hoje na cidade. São locais que vão receber uma estrutura de gradis para que a gente possa ir fazer uma contenção dessas pessoas e disciplinar melhor esse fluxo de pessoas e também todos, para que essa triagem ela possa ser mais eficiente.
tem muita gente que pensa que nesse momento de isolamento, o trabalho de fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito está mais brando, já que menos carros estão circulando na cidade. Mas não é bem assim. Nesse período, foram realizadas 365 operações, principalmente com o objetivo de evitar as aglomerações. Os agentes de trânsito concentram os esforços para evitar as aglomerações na cidade. Com o isolamento social rígido, pelo menos 80 agentes de trânsito e 120 operadores vão participar do trabalho que intensifica a fiscalização na capital cearense. Vai ter uma força-tarefa, onde nós temos agentes da MC, orientadores do Via Livre, guardas municipais, agentes da AGFIS, agentes de cidadania e educadores sociais. Essa equipe ela vai atuar diretamente com essas pessoas, orientando sobre os cuidados, sobre a questão da higiene das mãos, o distanciamento, o uso de máscara. Nessas ações nós estamos distribuindo máscara para quem não tem a máscara e a partir daí a gente ter essas pessoas até ajudando na contenção de toda essa situação que a gente está tendo. Fica feliz aí de ver a Autarquia Municipal de Trânsito ajudando a população. É isso que nós estamos cobrando aqui, não a crítica pela crítica desde o primeiro dia, que foquem um olhar para cuidar das pessoas que estão nas agências bancárias, como também nas lotéricas. E agora vamos conferir a segunda parte da entrevista do prefeito Roberto Cláudio, deu aqui à TV Cidade. Para onde vai esses equipamentos que estão sendo comprados? Quem tem a dizer é o prefeito, né? Solta aqui. Primeiro, todos os equipamentos e insumos que eventualmente permaneçam após o pico mais grave, né, o momento mais grave da epidemia, ficarão no município de Fortaleza. E a gente tratará de dar um uso a eles compatível às necessidades de período pós-epidemia. Nós temos uma diversidade, uma gama bem distinta e diferente de necessidades clínicas e cirúrgicas e vamos aproveitar para estruturar e adaptar melhor os nossos hospitais municipais. A preocupação da população em relação às unidades de pronto atendimento, as UPAs, também é grande. A Prefeitura de Fortaleza também anunciou que vai abrir novos leitos na rede de saúde. A gente tinha uma rotina de atendimento, um padrão de atendimento, né, pela própria natureza sazonal de algumas doenças, né, que acontece mais no começo do ano, mais do que no meio do ano, a gente já tem um padrão mais ou menos esperado que a gente atende nas UPAs. E do nada surge um novo vírus, né, que pressiona todo o sistema de saúde, que tem que montar quase com uma estrutura paralela ou adicional em virtude do grande número de pessoas procurando por um serviço. Teve que ser aberto. Vou dar um exemplo do caso das UPAs. A gente tem 12 UPAs em Fortaleza, 6 delas municipais. Dessas 6, a gente tinha 96 leitos nas 6 UPAs. Nós abrimos 140. Estou abrindo mais 30 agora essa semana. Então, nós praticamente quase que duplicamos a estrutura de leitos de UPAs em Fortaleza em pouco menos de 50 dias. Isso envolve mais profissionais, isso envolve mais estrutura, mais insumos, tudo isso de forma muito rápida. E a justíssima reclamação aqui dos familiares de falta de notícia acontece em parte pelo próprio perfil da UPA. A UPA não é um local, um hospital onde você entra e fica internado. Até em alguns casos mais graves, os pacientes ficam, como a senhora disse, há 6 dias. Então tá aí os esclarecimentos do prefeito Roberto Cláudio. E no decorrer do programa, né, um novo esclarecimento ele vai dar para a imprensa geral cearense. E assim que tiver alguma coisa objetiva, clara, concreta, sobre como é que ele vai implementar também essas novas medidas que ele está falando aqui, nós traremos ao Cidade 190. Mas agora vamos mudar de prosa. Vou passar a palavra para ela, que está todo dia na sua casa, seja no rádio, na televisão. É a nossa primeira dama aqui do Cidade 90, que vem. Daqui a pouco a gente interage com a nossa querida primeira dama aqui do programa, Lucina Ribeiro. E agora vamos para este caso aqui, olha. Raí Oliveira Cruz, 15 anos, saiu de casa no último domingo para ir à casa da namorada, que mora no conjunto Maria Tomasi, bairro Grande Janguru Sul, e infelizmente não retornou. A família já foi à delegacia, registrou boletim de ocorrência, infelizmente não sabe notícias sobre este jovem. Totalmente amarrado, amordaçado, de acordo com a Polícia Militar, há indícios
de que essa vítima tenha sido torturada bastante antes de ter sido assassinada. A própria cabeça apresenta muitas lesões que comprovam essa versão apresentada pela polícia. Além dos motopatrulheiros aqui do 16º Batalhão, ainda existe também uma composição da Polícia Militar, uma viatura que está no local preservando a cena. Inclusive, Henrique, eu estava aqui que estava dirigindo o programa, falando desse apelo da mãe, e a produção rapidamente me corrigiu aqui, eu estava seguindo, porque o apelo da mãe é desse, infelizmente, esse jovem que foi achado. Então não entrou a matéria do apelo da família, porque a produção, muito rápida e eficaz, mostrou que, infelizmente, o jovem que foi encontrado amordaçado, com sinais de violência, é esse jovem que saiu para a casa da namorada. Com muita tristeza, né? Fui pego aqui ao vivo, o programa ao vivo é isso, por isso que a produção não colocou nem a matéria de apelo da família, porque ficamos sabendo que o jovem que estava desaparecido e que a família fez o apelo é esse daí, de 15 anos apenas, que saiu de casa para ver sua namorada e infelizmente foi brutalmente assassinado. Tudo indica que seja essa guerra de facções, não que o jovem tenha alguma coisa a ver, mas hoje existe uma linha imaginária. Você não pode, dá um exemplo ali, Lagamar e Herolândia. A linha não é tão imaginária porque é o rio, o que divide ali as duas comunidades. Às vezes jovens que passam dessa comunidade para outra são executados, como neste caso aí. O jovem que não tinha envolvimento com crime, não tinha nada, de repente não sabia dessas divisões de bairros, de facções, porque quem é cidadão não fica antenado onde é Comando Vermelho, onde PCC, onde GDE, e aí às vezes passa por um lado que o seu bairro é comandado por uma facção e outra localidade outra, e acaba vindo a ser morto. Então minha solidariedade aí à família desse jovem. E agora olha esse caso absurdo de negligência. Diego Guimarães, de 33 anos, foi baleado e preso no último dia 14 de abril. Olha que absurdo de audácia do bandido, né? Tentando assaltar uma farmácia no bairro de Fátima. O tal Diego estava internado no IJF e veja a criatividade desse jovem delinquente. Conseguiu fugir, driblou todo o sistema de segurança na troca da guarda e acabou fugindo. Corda Tereza é uma corda feita de lençóis. Vamos acompanhar aí. Chegando aqui no IJF Centro, eu vou procurar o balcão de informação para saber o estado de saúde, como é que ele se encontra e se é que ele se encontra ainda aqui. Um paciente identificado como Diego Miata Guimarães, ele tem 33 anos, certo? E ele foi internado aqui no IJF no dia 14 de abril, após ser baleado, assaltando uma farmácia na Avenida Guanhambi, no bairro de Fátima. Eu soube que ele fugiu. Sabe como? Amarrando o lençol no outro e fazendo a chamada Tereza, a gíria lá do presídio, né? Os presídios chamam de Tereza. Pega um lençol, amarra no outro lençol, outro lençol, no outro lençol, outro lençol, outro lençol, faz uma corda enorme, toda de lençol, e aí amarra a ponta lá numa cama, qualquer objeto que segure, e joga a ponta pela janela, e depois é só descer ali, desce e vaza, vai embora, foge. Dizem que esse Diego fez exatamente isso na manhã desta quinta-feira, na troca de turno. Ele baleado, certo? Sob escolta da polícia, só que tem a troca dos policiais, né? Os que vão e os que chegam. Ele aproveitou exatamente esse espaço, já estava provavelmente, né, com a Tereza já feita, já tinha feito a Tereza, que estava escondida em algum lugar, cabe à polícia investigar, jogou a ponta da Tereza pela janela e sumiu, ou não. Será que ele continua internado aqui ainda, ô Diego? Vou ao balcão de informação. Moça, pode me dar uma informação?
se tem um paciente aqui ainda internado chamado Diego Miata Guimarães. O sistema está fora do ar, não tá? É espécie de fora do ar, né? Assim, né? Sobrecarregado, né? Estivemos no balcão de informação aqui do IJF e depois da recepcionista insistir bastante, até porque o sistema encontra-se lento, ela nos repassa a seguinte informação: olha, o paciente está sob escolta e somente lá os policiais do segundo andar é que podem confirmar se ele se encontra ou não aqui no IJF. Mas não há necessidade da gente procurar o segundo andar, certo? E os policiais que deveriam estar escoltando o paciente. Não há necessidade porque já recebemos aqui uma nota da Polícia Militar do Estado do Ceará informando que está em diligência com o intuito de capturar Diego Miata Guimarães, né? O qual fugiu na manhã de hoje, tá certo? Ele fugiu daqui do Instituto Dr. José Frota. Ele estava internado sob escolta policial desde o dia 14 de abril, após ser baleado na perna por policiais militares quando realizavam um assalto na Avenida Guanhambi, certo? O escoltado já respondia o artigo 157 do Código Penal brasileiro. Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública, por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, durante troca de turno dos PMs, o preso conseguiu empreender fuga. Empreendeu fuga. Ele também havia contraído tuberculose e, por esse motivo, os dois policiais que realizavam a guarda do preso continuam mantendo uma certa distância, certo? Continuavam, no caso, mantendo uma certa distância, porque o paciente também estava tuberculoso, ainda está tuberculoso. O preso confeccionou, então, uma corda com lençóis para sair pela janela do hospital. Tem uma funcionária do IJF que conversou conosco, certo? Ela aceitou falar com a gente, nós vamos proteger a imagem dela, e ela nos conta que não é a primeira vez. Acompanhe. Quando eu trabalhava, fugiram 2 daí da unidade 16, da cela. Usando lençol também? Usando lençol. É o que chama de Tereza, né? No presídio? Tereza. Amarrado no lençol. Amarra um lençol no outro lençol, no outro lençol, no outro lençol. Vai pegando nos nós, vão se apoiando. Quando eu vi os policiais correndo no rumo onde eu trabalhava na 12, eles iam correndo no rumo de lá, eu disse, sem saber nem do que se tratava. Não, pulou o caboclo ali, deixando por uma Tereza. Aí, já tinha seguido por aqui, o caboclo estava com a moto aqui, pegou eles. E é tipo gata, tem 7 vidas, é porque 7 vidas. A gente quando está ferido não consegue nem... Pode nem andar, né? Pode nem andar. O que mais consegue recolher os lençóis é assim, vai tomar banho, toma banho. Na mesma hora que toma banho é para pegar os lençóis e automaticamente a pessoa recolheu os lençóis e levar. Às vezes passava o tempo, o lençol ficava e eles intocavam debaixo do colchão. Eles vão escondendo os lençóis. Juntando. E conversando aqui com os funcionários do IJF, chegamos à seguinte conclusão para repassar ao telespectador. Que o Instituto Dr. José Frota não é presídio, é um hospital. E aqui eles não cuidam de presos, cuidam de pacientes. Os médicos, enfermeiras, a administração do IJF. Aqui todo mundo se ocupa a cuidar do paciente. Quem cuida do preso é a polícia. E se o paciente fugiu, que ninguém responsabilize o IJF, que cuida de enfermos, que cuida de pacientes. E o Diego, para o IJF, era apenas um paciente. E para a polícia, ele era um preso, que estava sob escolta. Então, a incumbência de impedir que o preso saísse daqui, da escolta. Nada a ver com médico, enfermeira, com funcionário do IJF. E sim com a escolta. Porque o Diego estava sob escolta. Mas agora está desaparecido. Ele fugiu. E olha, você vai ver agora aqui no bairro Pan-Americano, um carrinho de churrasco acabou entrando em chamas. Dá as imagens aí. Pronto. Rua Amazonas, possivelmente um vazamento de gás de cozinha pode ter provocado o fogo que consumiu completamente o veículo. João Lopes da Silva, que investiu todo o seu dinheiro neste empreendimento, acabou amargando aí grandes prejuízos. Vamos ver.
O trabalho já é de rescaldo por parte dos bombeiros militares aqui na rua Amazonas. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas. Olha só, um carro de venda de churros, aqueles carrinhos de churros que passam na sua rua anunciando e facilitando a sua vida, né? Com coisas doces. Dessa vez teve um final amargo. O proprietário estava transitando aqui pela rua quando de repente ele foi surpreendido com as chamas que invadiram o veículo. Testemunhas contaram que o homem teve apenas tempo de descer do carro e as chamas se propagaram de uma forma muito rápida que sequer ele teve condições de pegar um extintor de incêndios ou tentar apagar o fogo de outras formas, como por exemplo jogando um balde d'água. As chamas se propagaram rapidamente, felizmente o carro não estava tão próximo ali da rua e nada além dele foi atingido. Os bombeiros foram mandados aqui para o local, o proprietário acompanha aqui, ó, de perto tudo, incrédulo a toda essa situação. Cidadão trabalhando, inclusive na noite, no final de semana, para tentar levar o sustento para casa, mas infelizmente ele teve esse imprevisto aí que resultou, lamentavelmente, no prejuízo total do veículo que ficou destruído pelas chamas aqui na rua Amazonas. Moradores da região acompanhando aqui de perto essa situação. As chamas estavam muito altas, por pouco elas não queimaram os fios que ficaram aqui todos sujos, né, pela fuligem, né, muita fumaça, muito fogo. As chamas ficaram muito altas e isso causou esse problema. A suspeita é de que aquele botijão de gás que está ali na calçada teria provocado o incêndio. Uma falha no sistema de gás teria sido o causador desse problema, mas ainda não temos uma resposta, né, da perícia. A perícia ainda vai ser realizada a fim de que se tenha um prognóstico sobre o que aconteceu aqui, o que pode ter acontecido com esse veículo que ficou em chamas. Os bombeiros chegaram muito rápido ao local, mas infelizmente a destruição já era completa. Nós vamos conversar aqui com o proprietário do veículo, que inclusive está bastante triste com essa situação toda. Uma explosão. Explodiu? Explodiu. Sistema de gás, foi? Acho que foi o sistema de gás. Como foi? O senhor estava andando na rua normalmente? Estava. Eu retornei aqui para retornar para outra rua. Olha para mim. Para retornar para outra rua, quando eu parei para um cliente, quando eu abri a porta que saiu, a explosão me acompanhou. Um pouco o senhor não foi atingido? Um pouco eu não fui atingido. Agora isso aí é o instrumento de trabalho do senhor, né? Instrumento de trabalho. O meu ganha-pão é esse carrinho. Você já tem noção do tamanho do prejuízo? É de 10 a 15 mil reais. Perda total? Perda total. E agora, como é que o senhor vai fazer para tocar a vida? Agora Deus vai dar um jeito aí da gente se virar, né? Porque tudo Deus dá um jeito, né? Tudo tem uma solução, né? O senhor não chegou a se queimar, não? Não senti nada, só o abalo mesmo. Já estou um pouco abalado. Tá duro, né? Ver os investimentos ir embora assim. É muito, não é fácil. Ricardo Lima para o Cidade 190. E olha, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Picuí, na minha querida Caucaia. Quando as equipes chegaram lá, olha aqui, meu irmão, se depararam com um carro que tinha as características do veículo utilizado pelos suspeitos. Foi dado ordem de parada, mas os bandidos, os indivíduos, não obedeceram e atiraram contra a composição, que revidou. 2 foram capturados, 2 armas de fogo também foram apreendidas. Parabéns aí aos policiais. Vamos ver aqui, produção. Equipes da Polícia Militar foram acionadas via CIOPS para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Picuí e também no bairro Patrícia Gomes, aqui no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Quando essas equipes foram chegando a esses bairros, logo se depararam com um veículo, que seria, inclusive, o veículo apontado aí, que estava sendo utilizado pelos suspeitos que vinham, né, efetuando esses disparos na disputa pelo território, nessa briga entre grupos criminosos. Houve uma intensa perseguição iniciada pela BR-020 no bairro Picuí, nesta região. A perseguição veio a terminar quando os bandidos abandonaram o veículo na rua Tipite, no bairro Picuí.
Eles abandonaram o veículo, tentaram fugir, mas logo que o cerco foi fechado e a polícia conseguiu capturar 2 desses suspeitos. Um morador do bairro Genibaú, em Fortaleza, e o outro do bairro Bom Jardim. Os outros 2 conseguiram fugir, Então, daquela região, mas estavam aqui pelo município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Eles utilizavam armas de fogo e vinham efetuando os disparos em via pública, tentando aí matar os desafetos, tomar realmente aquela região. Seriam integrantes de uma determinada facção e disputavam com a outra, determinada facção que atuava ou que atua no bairro. Esta briga tem causado todo esse desespero no cidadão de bem que fica no meio deste fogo cruzado. Mas esses 2 homens, que inclusive já respondem a procedimentos, a assaltos, eles foram conduzidos aqui para a delegacia, onde todo o procedimento foi realizado. 2 armas de fogo também foram apreendidas. O trabalho aí excelente dos policiais, a equipe do Raio, a equipe também da Força Tática, que logo que foram acionadas essas equipes, saíram realizando diligências, buscas pela região, até conseguir localizar o veículo, dando a ordem de parada, essa ordem que não foi obedecida, e toda a perseguição que acabou sendo iniciada, mas tendo término no bairro Picuí, no momento em que eles tentaram abandonar o veículo. O carro está aqui. Seria este veículo de luxo até, mas no momento que houve a troca de tiros, os bandidos ficaram atirando contra a polícia, que teve que revidar a altura. Vejam só a situação em que o carro acabou ficando. Os bandidos de dentro do carro também atiravam aqui nas equipes que realizavam a perseguição, mas com êxito a polícia conseguiu impedir que uma dupla fugisse, mas infelizmente essa outra que conseguiu aí se evadir. A polícia vem realizando ainda buscas, realizando diligências para conseguir capturar esses 2 homens que trocaram tiro com a polícia, que estavam utilizando este carro com placa de Acaraú, este veículo com placa de Acaraú, realizando aí, amedrontando a população aqui do município de Caucaia, chegando no bairro Patrícia Gomes, no bairro Picuí, nesta região, atirando em via pública, amedrontando, deixando o cidadão de bem completamente apavorado, e tudo isso ocasionado devido a esta briga, essa rivalidade entre os grupos criminosos. Iva Soares para o Cidade 190. Daqui a pouquinho a gente muda de prosa, interage com você, meu amigo e minha amiga telespectadora do programa, através do Instagram da TV Cidade. Não deixa de mandar o teu alô, coloca o Instagram aí, queridos, como também através do WhatsApp ou ligando para a nossa produção. Filma aí na forma horizontal, manda pra gente aqui alguma coisa que esteja acontecendo na sua cidade, no seu bairro, e você gostaria de falar. Inclusive nisso, o povo do Vila Velha aqui cobrando, Vila Velha 2, o policiamento nas ruas, Rua dos Prados e Rua que todo dia, infelizmente, a bandidagem está expulsando pessoas de casa, querendo dar toque de recolher, entre outras atitudes. Então faço esse apelo aí ao comandante da área do Vila Velha 2, mais especificamente nas ruas do Prado, como Rua J. Você vai ver agora esse duplo homicídio na Rua Nilo Campelo, novo Parque Iracema, em Maranguape. Me dá as imagens aqui. José Ramos Almeida, 19 anos, e uma jovem não identificada tinham ido cortar o cabelo em um salão de beleza quando os 2 indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Vamos acompanhar aqui. Adriano? O Adriano é o cabeleireiro. Ele está ali dentro, trancado, com muito medo, está trêmulo. A polícia já deixou o local, os corpos já foram recolhidos. O Rabecão já esteve aqui, levou os 2 corpos, sendo de uma jovem, aparentemente 17, 18 anos, ainda não identificada, e de José Ramos de Almeida. Nós estamos em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, mais precisamente aqui no Parque Novo Iracema. Aí na tarde desta quinta-feira, o Adriano estava cortando o cabelo do José, quando 2 indivíduos chegaram em uma moto, invadiram o salão e assassinaram a jovem não identificada. Polícia acionada, isola toda a área, DHPP e Rabecão para recolher os corpos. Motivação não se sabe.
Não se sabe. Mas basta olhar os muros que já dá para desconfiar. Já basta olhar os muros que dá para desconfiar. Aqui a gente está mostrando rapidamente aqui, mas quando estávamos procurando aqui pelo endereço, todas as ruas que entramos, flagramos as paredes, os muros pichados com a sigla, as letras lá, números de uma facção criminosa. Então imagina-se que o José e essa moça não identificada vieram cortar o cabelo no salão de cabeleireiro do Adriano, que está instalado, localizado aqui nessa área que pertence, né? É uma coisa até imoral falar pertence, é um desaforo, não é? Mas é fato, e contra fatos não há argumento. Você imagina você morar num estado de direito e dizer que uma área pertence a uma facção criminosa. É ou não é um absurdo? Aqui já está lavado o sangue. Eu perguntei quando cheguei, por que essa água? Eles foram mortos fora do salão? Não, é que os peritos precisaram trazer o corpo aqui para o asfalto, né? Para poder ter mais visibilidade. E periciar aqui, observar tudo, realizar os procedimentos. Mas os corpos estavam aqui dentro, onde agora encontra-se o cabeleireiro trancado e com medo. Aqui João de Albuquerque para o Cidade 190. Tá certo, minha querida amiga Luciana Ribeiro. E olha, me dá as imagens aqui, produção pode abrir a tela. Uma ação integrada da Receita Federal, Polícia Civil, através da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, resultou na apreensão de 5,6 gramas de maconha tipo skunk. Eu não sei se o nome direto é skunk ou é maconha tipo skunk, eu não sou um conhecedor nato disso daí. Só sei que o skunk é como se fosse uma maconha 10 vezes mais forte, o poder do THC, que faz o barato, a alucinação, quando, né, se usa aí e se fuma esta droga. É uma ação realizada no bairro Jardim Cearense. Maria Cleonice Oliveira Marques, de 33 anos, sem antecedentes criminais, foi presa. Após a prisão, a mulher informou que a droga seria entregue a um primo. E diante da informação, a Polícia Civil foi à residência de Paulo Anderson Lima, de 28 anos, no bairro Maraponga. O detalhe que o cidadão já responde, sabe a quê, produção? A você que está me assistindo, já há tráfico de drogas, um reincidente, olha aí. A dupla foi encaminhada para a série Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, onde foram autuados em flagrante por associação criminosa e tráfico de drogas. Parabéns aí ao trabalho da nossa polícia, porque droga na mão de traficante pode resultar em quê? Em jovem pobre morto. Por que eu digo isso? Porque o filho do rico, o pai banca o vício. E a diferença para o filho do pobre é que ele paga com a vida quando está devendo a traficante. Essa é a grande diferença. E aí é tratado de maneira diferente e não com tanta veemência contra esses traficantes, porque tem morrido muito só filho de pobre por dever a eles. O filho do rico, o pai consegue sustentar o vício e não precisa morrer. Essa que é a grande diferença. E equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte efetuaram a prisão de 2 irmãos pernambucanos transportando aí alguns quilos de maconha. Prenderam 2 irmãos pernambucanos que são acusados do tráfico de drogas. Há tempos que os policiais civis vinham investigando o tráfico interestadual. E nesta investigação, eles chegaram a um Gol vermelho utilizado para transportar as drogas. Quando os policiais descobriram que este carro estava transitando pela região do Cariri, se deslocaram até o local. E nesta região se depararam com os 2 irmãos, um deles dirigindo o veículo. Quando perguntaram para os irmãos Pedro Nol e Reginaldo o que eles estavam fazendo na região do Cariri, eles simplesmente falaram que estavam passando. Os policiais então pediram para fazer uma vistoria no carro e no porta-malas, escondido no equipamento de som, encontraram mais de 5 quilos de maconha.
Diante dessa situação, diante das provas, os irmãos não tiveram como negar o crime. Eles foram conduzidos para a delegacia e agora irão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações irão continuar. A Polícia Civil tem como objetivo prender outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas, principalmente no tráfico interestadual. Amanda Abdala para o Cidade 190. E agora vamos ao vivo ao bairro Dias Macedo, que a nossa repórter Iva Soares traz detalhes a você, meu amigo e minha amiga telespectadora. Boa tarde, Iva, tá contigo. Vitor, boa tarde a todos. Olha, nós estamos na rua Pedro Dantas, aqui no bairro Dias Macedo. Há poucos instantes houve um intenso tiroteio nesse local em que nossa equipe permanece aqui. Veja só, por aqui ainda marcas, né, de tiro. Olha só, objetos quebrados. O tiroteio aconteceu neste ponto. Aqui estava o proprietário desta oficina, o irmão dele e um funcionário. Essas pessoas estavam trabalhando, consertando motocicletas aqui nessa calçada, quando de repente chegaram dois homens em um veículo de cor branca. O modelo do veículo não foi repassado. Esses homens começaram a atirar no funcionário do proprietário aqui do estabelecimento. Ele seria o alvo aí dos suspeitos. Magno, apenas o primeiro nome foi repassado. No momento em que houve o tiroteio, o alvo aí, essa pessoa, saiu correndo para tentar escapar, né, dos executores. Porém, ele já saiu ferido, já saiu baleado. O proprietário do estabelecimento também foi atingido com disparos e o irmão do proprietário. Essas três pessoas já feridas. Magno veio correndo fazendo esse percurso. E logo mais à frente, ele chegou a invadir um estabelecimento, uma padaria, tentando se refugiar, tentando sobreviver, mas, né, os bandidos o perseguiram e lá continuaram atirando também. Um funcionário dessa padaria ficou ferido, foi atingido com um disparo e precisou ser levado a uma unidade hospitalar. Todas as vítimas foram socorridas por meios próprios. O alvo, que seria um jovem, identificado apenas como Magno, funcionário da oficina, ele foi atingido com vários disparos. Quando os suspeitos invadiram também a padaria, né, em busca de continuar aí, de realmente concluir esse assassinato, eles acreditaram que Magno já estava morto e então fugiram. Mas Magno foi socorrido ainda com vida, né, então houve toda essa movimentação. Por aqui, Vitor, a gente ainda encontra marcas de sangue nesta calçada. Não sei se é possível o cinegrafista mostrar nesse momento, mas veja só, por aqui marcas de sangue de quando, né, o alvo aí, esse rapaz saiu correndo, tentando escapar desses suspeitos. O momento foi tenso, os moradores estão apavorados, disseram que foram muitos tiros, mas a motivação exata ainda não se sabe. Mas infelizmente, 4 pessoas ficaram feridas em meio a essa tentativa de assassinato que aconteceu aqui no bairro Dias Macedo. Faz pouco tempo, né, que houve toda a polícia já esteve aqui, está agora nesse momento realizando diligências em ruas aqui nas proximidades para tentar chegar a esses 2 homens que chegaram em um carro e praticaram aí esse tiroteio, deixando essas 4 pessoas feridas. A gente volta ao estúdio. Ok, Iva, a gente retrata aqui essa epidemia da violência e que esses bandidos têm que ter uma resposta à altura, porque no meio do fogo cruzado sempre está a população indefesa. Como você está bem relatando aí, foram matar desafetos, possivelmente envolvidos também com o crime, e 4 pessoas que não tinham nada a ver com comercialização ou com nenhum tipo de crime, ou de drogas, ou nenhum tipo de crime, acabaram sendo atingidas. Eu sei que é difícil você pegar o sentimento do bairro ou colocar alguém a aparecer, porque enquanto a nossa equipe fica os olheiros dos bandidos observando quem conversa com a equipe ou quem não conversa, mas o sentimento aí do bairro, como é que tá, as pessoas que você conseguiu conversar em off, tá contigo, minha amiga. Pronto, Vitor, o sentimento aqui é de medo, né, de desespero dessas pessoas. Uma vizinha aqui das proximidades, ela em off disse que foi um momento de terror, né, vendo essas pessoas feridas, sangue derramado de inocentes
né, como o caso do seu Edilson, o proprietário aqui da oficina, o funcionário da padaria que fica logo mais à frente, pessoas totalmente inocentes que ficaram aí feridas. Inclusive, uma dessas pessoas, o estado é considerado até grave, viu, Vitor? Ou seja, é lamentável, porque esses bandidos chegaram para matar o desafeto correu, o tiroteio continuou, não existe uma preocupação de não ferir o inocente em meio a essa guerra que existe entre eles. Infelizmente, é absurdo, mas tem acontecido constantemente essa realidade que praticamente todos os dias a gente chega a mostrar, né, aqui nas ruas, em vários bairros da capital. A qualquer momento você volta aí a pedido da população em outro ponto da cidade de Fortaleza, mostrando o mundo real, doa quem doer. Esse é o compromisso do Cidade 90. Muito obrigado, minha amiga, boa tarde, a qualquer momento você volta. E são assim, ó, bandidos que agem ferindo cidadãos, são esses mesmos tantos que entram invadindo comunidade, que não temem o peso da lei. Veja agora que vai ter o isolamento completo social. Cidadão que for abordado na rua pode ter punição, mas que eu acho mais engraçado aqui comigo, não que eu esteja pregando aqui a desobediência, mas ninguém consegue pegar esses bandidos, ninguém consegue fechar a boca de fumo, fecha comércio, fiscaliza cidadão, toque de recolher, tudo para quem é ordeiro. E para esses bandidos, meu irmão, o crime está cada vez mais aumentando, homicídio e tantas outras coisas. Bandidos esses que entram em comunidade armados, ameaçando, sai do meio. Palminhado. Atiram, barbarizam. Cadê o toque de recolher? Cadê isolamento social? Cadê fiscalização? Só para o homem de bem? Comércio fechado, boca de fumo aberto. Cidadão em casa, bandido solto. Cidadão sendo expulso de casa e bandido ditando a regra. Porra, meu irmão. Aí sou eu que falo demais? Ou será que tá faltando ação? Ação que tá de menos? Se estamos numa guerra e eu só vejo tombar cidadão inocente morrendo, cidadão inocente sendo baleado. Quantos bandidos eu mostro aqui nessa guerra civil que nós estamos morrendo? Hoje eu mostrei quantos? Só cidadão. É bandido fugindo do JF, é bandido ameaçando a comunidade armada, armas de guerra, fuzil, metralhadora, granada. Enquanto isso, a turma do mimimi, com um discurso politicamente correto. E se eu falar aqui que fico satisfeito num bandido, num confronto morrer, eu que estou errado, eu que não sou politicamente correto e eu que possa estar sendo enquadrado aqui em apologia à violência. Não, meu irmão, eu estou mostrando o que está acontecendo nas comunidades carentes, que não conseguem ter acesso a colocar a boca no trombone, ou se colocar é morto por bandido, e o papel da imprensa, da tão falada liberdade de imprensa, é procurar falar o que está acontecendo, mostrar o cotidiano das pessoas. Em toda a comunidade hoje a inscrição do crime está claro para a investigação, que lá é uma área dominada por facção, mas agora a ação, essa daí, demora e demora. Eu duvido. Se chegassem em locais de luxo, converso muito com o Henrique aqui, o nosso diretor também, se chegassem dessa maneira, em determinadas áreas, ou tirando gente de poder aquisitivo de dentro da sua casa, como estão fazendo com pessoas do Bom Jardim, se esse estado já não estava de cabeça para baixo. Se todos os jornais, seja impresso, seja rádio, seja televisões, não estariam cobrando aqui uma ação enérgica, dura, para se cumprir a lei. Mas cadê essa mesma ação para se cumprir a lei em comunidade da periferia? Quer dizer que o cidadão pobre pode ser expulso da sua casa e o rico não? Se todos nós somos iguais perante a lei? Vamos lá, né? E agora só esse caso aqui, esse flagrante no estacionamento das ruas do bairro de Fátima. E daqui, esse carro seria de um profissional da área de saúde, de uma enfermeira, que estava de plantão. Olha o que está acontecendo. E olha, ao retornar, como é que está o seu carro. É, meu amigo, tá difícil a coisa. E se eu falar aqui em punição mais dura para bandido, aí o Vitor Valim tá pregando a violência. Será que nós não estamos
matando a vaca em vez de matar o carrapato? Porque se critica a mim e quer punição por eu mostrar e cobrar a lei sendo cumprida contra os bandidos, mas eu que sou enquadrado em fazer apologia ao crime. Será que esses do discurso do politicamente correto não estão agindo mais pró-bandido do que pró-cidadão? Que todo dia acontecem furtos diariamente. Vamos ver. Rua Vicente Nogueira Braga. A Vicente Nogueira Braga, ela passa aqui ao lado desse hospital gigante aqui, particular, certo? E se nós olharmos para trás, a gente já vê estilhaços ali no chão, vidros dos veículos, dos carros, dos funcionários do hospital que precisam estacionar aqui na Vicente Nogueira Braga. Agora, se a gente continuar aqui, ó, na calçada, aí já chega na Visconde do Rio Branco, tá certo? Visconde do Rio Branco. Como não tem câmeras de vigilância aqui, um cidadão foi que filmou. E veja o que filmou. Para que vocês não estacionem o carro, principalmente durante a noite, nas proximidades do hospital. Olha o que acontece, está acontecendo com os carros. Quem estaciona próximo ao... Olha só. O painel do carro do rapaz todo quebrado. O vidro quebrado, os dois vidros quebrados. As quatro rodas roubadas, o step roubado. Certo? Fuçaram o carro do rapaz inteiro, ó. Avisar aí pra vocês, alertar aí os amigos aí, pra poder não estacionar. Levaram bateria, ó. Levaram bateria. Fizeram tudo. Isso aqui acontece quase que todas as madrugadas. E eu conversei com o pessoal aqui que pediu para não ser filmado, de que as pessoas ligam para a polícia. Quem passa por aqui vê, liga. Olha, tem uma pessoa roubando ali, quebrando um carro, depenando um carro. Polícia, polícia. Mas não aparece nenhuma viatura policial. Sim, eu não ouvi de apenas uma pessoa, não. Eu ouvi aqui de aproximadamente umas 9 pessoas que pararam para conversar conosco. Não levaram apenas as rodas, mas levaram também todos os pertences que estavam dentro do carro. Limparam, levaram tudo. Quase que levam até os bancos do carro. Então, quando amanheceu, aproximadamente às 8 da manhã, que ela foi pegar o carro dela e viu daquele jeito, ela caiu em desespero. Se chorava copiosamente. Aí ligou para a polícia. Acredito que não apareceu nenhuma viatura. Já de manhã já. Agora de manhã. Não apareceu nenhuma viatura. Aí ela teve que esperar o reboque. O guincho aí para rebocar o carro dela. Até às 13 horas. Até 13 horas. Período da tarde. Mandei o vídeo justamente para relatar o descaso que está acontecendo com a nossa segurança. Certo? Isso não é a primeira vez que acontece. Né? Esses furtos em veículos parados, furtam pneu, furtam objetos pessoais, furtam acessórios do veículo, e nada é feito. Quando eu estava assistindo o vídeo que você nos encaminhou, você fala que, o carro do rapaz, mas o carro não é de um rapaz. Isso, o carro é de uma fisioterapeuta, porque é o seguinte, ela estava indo no trabalho, quando eu cheguei aqui próximo e vi o veículo dela naquelas condições, fiz o filme. Não sabia de quem se tratava do proprietário, né? Então, o que acontece? Depois foi que eu identifiquei que era uma fisioterapeuta e saiu do trabalho e viu aquela cena ali. Ela totalmente transtornada, não sabia como agir, não sabia como fazer. Foi que depois o esposo dela chegou e resolveu o caso aqui. Mas o caso é todo dia acontece esse tipo de situação aqui próximo. Todo dia, porque quando a gente entra aqui nessa rua aqui, ó, vamos chamar de travessa, que ela cruza aqui a Visconde do Rio Branco. Quando a gente chegou aqui na rua Vicente Nogueira Braga, dá uma olhada ali os estilhaços do chão. Não, é aqui nessa rua e aqui na Visconde do Rio Branco também. Se você observar, a maioria dos imóveis dessa rua aqui estão todos dispostos à venda ou aluguel. Por quê? Falta de segurança. É assalto. Mas é somente agora, nessa época caótica que o mundo atravessa, somente nesse período aí de pandemia, ou sempre tem sido assim? Agora está pior. Mas sempre aconteceu, mas agora tá pior. Eu converso contigo, atrás de você, sabe o que é que tem?
uma placa de... Mostra aqui. Uma placa de... Vende-se. Ele não acabou de comentar comigo que está tudo para vender? Aí quando ele escolheu aqui o lugar para se proteger da câmera, que ele não quer aparecer, porque trabalha aqui também, aqui próximo, vende-se. Agora, se a gente sair aqui pela Visconde do Rio Branco, vende-se, 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 vende-se. Se entrarmos nas ruas, nas travessas, nas proximidades do hospital, vende-se, 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 vende-se. Então, uma fisioterapeuta bem formada em enfermagem. Ela é enfermeira formada e também fisioterapeuta. Trabalhando, plantão, noite toda, madrugada toda, cuidando das pessoas, enquanto os bandidos faziam isso aí, ó, com o carro dela. Aqui, João de Albuquerque para o Cidade 190. Mandar um abraço aí para Lucas Breno, que está assistindo aí o Cidade 190. Um abraço a todos vocês. E olha, vendo esse carro dessa enfermeira, eu quero parabenizar a iniciativa aqui de uma vereadora de Calcaia, Dona Flor, que está estendendo aí um subsídio, como fosse um abono salarial a guardas municipais, a enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, a galera da área da saúde, como também os nossos agentes de saúde, que não são tocados nesse momento, que estão trabalhando muito na linha de frente no combate ao coronavírus. Então, parabéns, iniciativa como essas devem se estender a outros municípios para valorizar esses profissionais como um todo que estão aí neste combate a esse vírus invisível. E minha solidariedade aí a essa cidadã que teve o seu carro depenado. Imagine, foi fazer um plantão no hospital e ao sair encontrar o carro completamente depenado. E é bom que se diga, só tem roubo de telefone celular porque tem aonde se vender. Só há roubo de carro, de pneu, de outros equipamentos porque tem aonde se vender e quem compre. Então este alerta aqui, evite comprar em locais que você não sabe a procedência deste produto, seja de um pneu, seja de um som e de um aparelho de telefone celular, porque muitas vidas já foram ceifadas por causa de um aparelho que custa 500, 1.000, 2.000 reais. Então, nós, sociedade, não podemos contribuir para que um outro cidadão venha a ser roubado. Então, não compre produtos que você não saiba a procedência, porque amanhã você pode ser o próximo a ser atingido por este mercado do roubo e do furto. Quer entrar em contato com a gente? Tem uma sugestão de matéria? Um puxão de orelha? Manda para o nosso WhatsApp, telefone da nossa produção, de qualquer lugar do estado do Ceará. O meu compromisso aqui é Valdo, Luciana, é com a verdade dos fatos, doa a quem doer. Por falar em Luciana Ribeiro, o povo está pedindo e a voz do povo é a voz de Deus. O nosso sentido de existirmos aqui é por causa de você, meu amigo e minha amiga que está aí na sua casa, ainda mais nesse período de quarentena. Eu sempre digo aqui, vamos passar, como já passamos por tantas outras dificuldades, adversidades, e nós vamos passar por essa também. Mas agora bota uma música aí que eu quero fazer pra cruel. Rapaz, será que com 18 anos tu vai estar assim também estragadinho? Ali, eu encontrei uma foto nossa no início aqui do Cidade 90. Meu amigo, é pra rir, viu? É? A gente melhorou muito, Valinha. E aí, não ruim, não. Aí chegou uma criancinha, bem pitototinha, não mudou muito não pitototinha, mas era uma criancinha, continua pitototinha. Nada para reclamar, somente agradecer. Tem gente que piora com o tempo, nós melhoramos, venhamos e convenhamos. Valinha sempre foi gato, galã. Luciana, vamos botar aqui o Instagram, vamos? Bora. Olha aí, os 3 orelhas secas, bota aí. Bora mandar beijo, alô Raquel Barreto, Deise Cavalcante. Aí tá grossinha da vida ali, ó. Auriline, Viviane Noronha. Max Santa Rosa, um abraço aí. Vamos lá, galera. Boa. Maria de Fátima, obrigada pelo carinho. Lucileide. Rapaz, mostra a Isa ali. Mostra ali a Isa indignada ali. Pode mostrar ali. Olha a cara dela. Agora vai sorrir, porque vai aparecer na televisão, ó. Vai. Não dá pra ver o sorriso. É mentirosa. Tava fazendo assim, ó, de burro, de briga. E agora... A Izinha é, né? Ei, Vitor, e o Evaldo, hein? Imagina. Olha ali, ó. Isso é a Isa nos bastidores. Olha, o Evaldo Costa, esse daí nem se fala. Ele sempre foi assim, Vitor? Mineirinho. Sempre, né? Ele é mineiro do Nordeste, não entendo isso. É um
é o pior do mundo, né? Essa mistura aí, nordeste com mineiro. Bota aqui, pelo amor de Deus. Não, vou ser demitido. Bota aqui. Meus 18 não acaba é hoje, vamos lá. Regina, um beijo. Não, a gente já começou esculachando tudo, nós dois, né? Cris Santana, reclamando que eu brinquei com a careca do Roberto Cláudio Brilhosa. Meu irmão, besteira. Eu tava fazendo uma alusão. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu lhe falar um negócio. A minha mãe mandou uma mensagem perguntando se ele usava algum produto. Eu vou indicar. Porque é diferente. Eu vou indicar esse produto que eu uso, prefeitão, que fica assim com a coisinha menos brilhosa. Mas é a marca dele, Valinho. Eu acho assim, você vê de longe. Eu gosto muito dele, eu acho bonito. O cara vai ser grande, daqui a pouco o Luciano Ribeiro volta aí. Então manda o teu alô, tua sugestão de reportagem pra eu me perder aqui. E Luciano Ribeiro volta aí amadurecendo a todos nós telespectadores. Então interaja, Instagram da TV Cidade, coloca aqui, como também o telefone da nossa produção. Nosso compromisso é com a verdade, meu irmão, e de mostrar o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, doa a quem doer, ok? E olha, um garoto de 15 anos e uma menina de 15 foram apreendidos traficando drogas, bairro Vicente Pison. A polícia recebeu denúncias e constatou a venda. Vamos ver. Um menino e uma menina de 15 e 14 anos foram apreendidos e trazidos aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente por uma equipe da Polícia Militar. De acordo com os policiais, eles estavam fazendo patrulhamento pelas ruas do bairro Vicente Pison quando se depararam com a dupla de adolescentes em atitude suspeita. No momento em que os adolescentes perceberam a presença da polícia, eles tentaram se desfazer de um pacote jogando no chão. Foi então que os policiais militares fizeram a abordagem. A princípio, eles perguntaram para os adolescentes o que eles tinham jogado no chão. Os adolescentes falaram que não sabiam, que eles não tinham jogado nada. Porém, um dos policiais militares recolheu o pacote e mostrou para os adolescentes. No momento em que abriu o saco, encontrou maconha. Os adolescentes, na hora, bastante nervosos, falaram que era para o uso pessoal. Porém, os policiais não acreditaram muito na versão contada por eles e até pela quantidade de drogas. E fizeram uma vistoria na dupla, onde encontraram mais de R$200. Isso já caracteriza o crime de tráfico de drogas. A dupla foi trazida para a delegacia, está sendo ouvida pela delegada de plantão e, de acordo com a delegada, somente a menina já tem 4 passagens pela DCA, as 2 anteriores por tráfico de drogas. E mais uma vez, agora, na companhia do outro menor que está iniciando o crime, irão responder pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um detalhe repassado pela delegada é que no momento em que os menores estavam sendo ouvidos, eles se mostraram bastante nervosos, tentaram negar o crime, falando a princípio que era para o uso pessoal. E a adolescente, a menina, ela não quis repassar o nome de uma pessoa que poderia estar passando a drogas para eles. Inclusive, as investigações irão continuar. A Polícia Militar irá continuar fazendo patrulhamento na área para encontrar outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Até mesmo eles suspeitam que tenha maiores envolvidos no tráfico naquela região. A dupla será levada para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames e logo depois retornará aqui para a DCA, onde ficarão na responsabilidade da Justiça. Amanda Abdala para o Cidade 190. E agora você vai ver que Antônio Wanderson Moura Miranda, de 15 anos, está desaparecido desde o dia 2 de maio. Ele mora com a mãe e 2 irmãos no bairro Quintino Cunha. Antônio Bezerra saiu de casa em um carro branco, dizendo que iria até o Planalto Pici. E desde então a família não tem mais notícias. Então o Wanderson só tem 15 anos. 15 anos. Aí ele saiu no sábado, 10 horas. E de lá pra cá não me deu mais notícia. Né? E eu peço a alguém que tiver visto ele, que me dê notícia, porque a gente tá aflita, né? Só a mãe que sabe o que eu tô sentindo. E eu não sei mais, eu pedi a reportagem para ver se tem como me ajudar. Estamos aqui para te ouvir e que você fala sobre o teu filho agora, que está desaparecido desde o último sábado, não é isso? E nas 15 anos,
Nunca saiu de casa. Sempre, se ele saísse à noite, ele estava em casa. Ele levou o telefone? Não levou o telefone. Mas ele sabe o teu telefone de cor, decorado? Sabe. E sempre que saía, ligava? Ele ligava. À noite ele vinha para casa. O Wanderson nunca havia, assim, saído e ficado 2, 3 dias sem voltar para casa? Não, ele ligava. Nem que ele não quisesse vir, quisesse ir dormir na namorada. Ele sempre vinha para casa. Ele saiu, era no período da manhã ou noite? Não, ele saiu 10 horas do dia. 10 do dia do último sábado, 10 do dia. Sim, você percebeu que ele entrou num carro, é isso? Foi, ele desceu, pegou um carro. Ele pegou um carro normal. Ele disse, mãe, eu venho já. Mas assim, ele pegou um carro, não ele dirigindo, ele... Não, foi tipo um Uber, né? Era um Uber. Tá. Então ele disse, mãe, volto já. Mãe, eu venho já. Entrou no carro e... Foi normal, não discutiu com ninguém, merendou. Você já conversou com a namorada dele? Já falei. E ela? Não, ela disse que falou que tinha visto ele normal na sexta-feira. E pronto. Nada, não discutiram. E ele também, quando saiu de casa, não discutiu contigo? Ele tinha liberdade para sair, para voltar? Tinha. Sempre... Você não chegou a ralhar, não ralhou com ele, não? Sempre eu dei essa liberdade dele ir e voltar já pra nunca acontecer isso. Meu filho, uma hora dessa, não tá vivo mais. Não tá. Eu tô aqui pedindo ajuda a quem vê ele. Mas eu sinto. Coração de mãe não se engana. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas não tem como meu filho tá vivo mais, porque ele sempre me dava notícia. Ele nunca foi de me ficar sem falar comigo, não, ainda mais à noite, na hora de dormir. Não tem. Mas por que você acha que o teu filho não está vivo? Por quê? Pelos dias, né? Pelos dias, porque não... Muitos dias não tem. Ele nunca fez isso. Enquanto eu for no ML, que eu não achar ele, eu venho com esperança dele chegar em casa a qualquer hora. Eu venho qualquer hora, eu sei que ele vai me chamar de noite, de manhã. Todo dia de manhã eu escuto ele, mãe, eu escuto de manhã. Mas até agora nada. Você escuta a voz do seu filho toda manhã. Desde que ele desapareceu, saiu de casa, que você escuta ele te chamando, mãe. Mãe, já comprou o pão? Eu escuto. ajuda essa mãe sofrida. E se esse menino caiu numa cilada e alguma coisa terrível tenha acontecido, você sabe de alguma coisa? Entre em contato com a mãe. Entre em contato, que ela vai todos os dias no IML, já percorreu todos os hospitais, foi na DCA, na Delegacia da Criança e do Adolescente, e nada de saber do paradeiro do filho dela. Aqui João de Albuquerque para o Cidade 90. E agora mais adolescentes. 2 foram apreendidos após assaltarem um coletivo próximo ao Castelão. Só trabalhador, só cidadão de serviço essencial. E essas almas cebosas, como fala o meu amigo Evaldo Costa, armados com faca, eles foram apreendidos assaltando aí motorista, cobrador, celulares e objetos. Vamos acompanhar aí, produção. Os 2 adolescentes acusados de assaltar um coletivo nas proximidades do Castelão estão sendo conduzidos agora pela equipe Raio, que foi responsável pela apreensão até o IML, onde passarão pelo exame de corpo de delito. Mas antes da equipe se deslocar para o IML, eles conversaram com a nossa equipe, passando as informações desta ocorrência. O Raio falou que estava fazendo patrulhamento nas proximidades do Castelão quando foram abordados por populares que falaram que o ônibus tinha acabado de ser assaltado por 2 adolescentes. Tendo as características repassadas dos adolescentes e também como o assalto aconteceu, os policiais se deslocaram até o ponto onde o crime que foi cometido pelos adolescentes aconteceu. No momento em que os policiais estavam se aproximando do ônibus, eles se depararam com os 2 menores.
Os menores ainda tentaram fugir, mas a equipe cercou o ônibus, cercou os adolescentes e efetuaram as 2 apreensões. Os menores foram trazidos aqui para a delegacia, um de 16 anos e o outro de 17 anos. De acordo com as vítimas, eles foram bastante agressivos e utilizaram facas para ameaçar os passageiros, cobrador e motorista. Diante de muita agressividade, diante de ameaças, eles obrigaram a todos que estavam dentro do ônibus a entregar dinheiro, celulares e outros objetos de valor. Inclusive, uma vítima disse que um dos menores era o mais agressivo e durante todo o tempo da abordagem no ônibus, eles o ameaçavam, falando que se não entregasse os pertences, se não colaborassem, eles iam furá-los com a faca que eles estavam utilizando. As vítimas, diante de tanto medo, diante de tanta pressão, entregaram tudo o que possível. Porém, a polícia militar que estava nas proximidades agiu rápido, efetuando as 2 apreensões, recuperando os bens das vítimas e trazendo os adolescentes aqui para a DCA. De acordo com a delegada, essa dupla já é conhecida na área por praticar outros assaltos. Inclusive, eles suspeitam que um assalto que aconteceu anteriormente tenha sido praticado pela mesma dupla. Amanda Abdala para o Cidade 190. Já são conhecidos na área, são reincidentes no crime. Aí eu fico me perguntando cá com meus botões, quem é que erra ao colocar indivíduos desses, pode abrir a tela, em liberdade? Será que é a polícia que prende na hora que eles estão cometendo o crime? E a arma na mão de um jovem com 17, 16 anos não diferencia da arma na mão de um maior? E aí como é que um indivíduo desse com 16, 17, 11 meses, quase 18 anos, que responde a um rosário de crimes, quem é que coloca tão rapidamente em liberdade? Erro da polícia? Não. Tenho certeza que não. Agora, quantos crimes mais vão ter que cometer até a lei ser cumprida de 3 anos de medidas socioeducativas? O que nós mostramos aqui é que na prática não é uma questão de punição de menor, é que menor não está sendo punido e isso nada mais, nada menos que só estimula a criminalidade e a vagabundagem. Mas olha, um casal suspeito de praticar assaltos foi preso por guardas municipais, aquela região ali do bairro Pan-Americano. Eles tomaram a moto de um cidadão. O cidadão acionou os guardas. Os suspeitos, que se passavam por moradores de rua, foram encontrados dentro de um carro abandonado, próximo à Avenida Zé Bastos. Eles negaram a participação, mas os guardas encontraram, inclusive, a moto. Me dá aqui imagens. Um casal foi preso pela Guarda Municipal e trazido aqui para o 11º Distrito Policial, que fica localizado no bairro Pan-Americano. De acordo com a equipe, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina nas proximidades da Avenida José Bastos, quando foram abordados por uma pessoa que falou que tinha acabado de ser assaltada por um casal. Tendo as características repassadas dos suspeitos e mais ou menos o local para onde eles poderiam ter ido, os guardas municipais fizeram diligências nas proximidades da avenida até que chegaram à rua Rondônia. Quando eles chegaram nesta via, eles se depararam com um carro abandonado e escutaram um barulho estranho. Ao se aproximarem do carro, encontraram um casal, que na hora disse para os guardas municipais que eram moradores de rua e estavam dormindo naquele carro, pois não tinham para onde ir. Porém, os guardas municipais acharam a história contada pelo casal um pouco estranha. Chegaram a perguntar se eles estavam há muito tempo naquele local, o que eles estavam fazendo, até que eles viram a moto que foi roubada nas proximidades da Avenida José Bastos. Os guardas perguntaram sobre a motocicleta, mas o homem e a mulher negaram. Falaram que não sabiam de quem era e nem o porquê estava estacionada em Rondônia. Porém, com o passar do interrogatório, da conversa entre o casal e os guardas municipais, o casal acabou confessando o crime que eles abordaram. A vítima insinuaram que estavam armados e roubaram a motocicleta. Diante dos fatos, o caso foi trazido aqui para a delegacia e neste momento está sendo feito o flagrante. De acordo com o delegado, este casal já é bastante conhecido na área por praticar uma série de assaltos. Eles sempre se passam por moradores de rua, muitas das vezes até insinuam que estão armados, como foi neste assalto que teve uma moto
roubada. Mas eles agora já estão presos na responsabilidade da justiça e irão responder pelo crime de roubo. Amanda Abdala para o Cidade 190. Olha, quando se pensava, imaginava de que esses roubos iriam diminuir por conta da pouca circulação de pessoas, comércio praticamente fechado, mas na realidade isso não tem diminuído. Quem está sofrendo muito também com essa questão de assaltos são motoqueiros, entregadores, pessoal que faz entrega aí, né? Muitos deles estão sendo abordados por armas cebosas, por bandidos aí em cruzamentos, em vários lugares aqui da capital e região metropolitana. Inclusive tem até a informação de que eles estão pegando endereços com esses motoqueiros, cara. Assaltam, tomam o endereço ali da pessoa e aí chegam lá e acabam assaltando os clientes na hora de fazer a entrega, né? Então, todo cuidado é pouco, tá? Vamos pedir aí também uma maior atenção aí da nossa polícia, que trabalha muito nas ruas aí. A gente só tem a lamentar de que, eu não sei se tem veracidade isso, mas as informações não são de que o governo diminuiu o repasse de combustível para as viaturas. Aí como é que vai fazer o patrulhamento desse jeito? É por isso que muitas vezes você, cidadão, não vê uma viatura passando. Porque muitas vezes a viatura tem que fazer um PB ali, ficar parada o dia todo, não pode circular, enquanto isso o bandido está aí assaltando, atacando o povo, tá? Infelizmente. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, patrulhando ali perto da localidade de Primavera, aqui na Caucaia, aqui na região metropolitana, quando se deparou com um carro, e esse carro estava com 2 elementos. Esses elementos estavam em atitude suspeita. Os policiais abordaram o veículo e olha só o que eles encontraram lá com os bobinhos. Olha aí, ó. Exatamente, essa arma aqui, essas 2 armas, né? Você pode observar. E tinha um cachorrinho, cara, da raça Pitbull, tá? Esse cachorrinho também, esses celulares e essa carteira aí. E a informação que se tem, né? Tinha os objetos também roubados, tinha ferramentas, alimentos, botijão de gás, tudo dentro com esses elementos aí. Tudo isso estava dentro do carro, tá? Dentro do carro dos elementos. E olha só que também, os simulacros aí que você pôde observar, né? Dessas armas, celulares, filhote de pitbull. E a polícia começou a fazer a investigação. Aí, através da Polícia Militar, foi descoberto que tudo isso foi roubado de uma oficina que havia sido assaltada minutos antes, bem ali nas proximidades, onde eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. Os bandidos assaltaram e ainda amarraram as vítimas. Todo o material foi devolvido e os criminosos foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia e lá foram reconhecidos. Está aí o trabalho de abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer um homem na rua Padre Matos Serra, no bairro José Bonifácio. A primeira informação era que ele teria sido agredido, mas segundo moradores, ele se desequilibrou e bateu a cabeça no chão. Vamos ver aqui as imagens. A nossa equipe estava nas proximidades da Avenida Guanambi quando fomos abordados por um grupo de pessoas que falaram que um homem que estava na rua Padre Matos Serra, aqui nas proximidades da avenida, que ele tinha sido agredido. Mas, ao se aproximarmos da via, em conversa com moradores e comerciantes, eles falaram que este homem, que está agora sentado com a ajuda de moradores, ele sempre tem o costume de estar neste ponto pedindo ajuda, pedindo dinheiro às pessoas que param aqui neste local no sinal. E ele teria se desequilibrado. As pessoas acreditam que porque estava sob o efeito de bebida alcoólica e batido a cabeça. Inclusive, uma moça que fez os primeiros socorros, que deu atenção a ele no momento em que viu ele caindo, disse que ele chegou a convulsionar. As pessoas se reuniram, chamaram uma equipe do SAMU que já está se deslocando para o local. Mas, de acordo com uma pessoa que entende dos primeiros socorros, que conseguiu avaliar, ele somente teve um corte na cabeça, não seria profundo, mas precisa de um atendimento, precisa passar por exames, já que ele teve convulsão e ser levado para um hospital para que possa levar pontos onde aconteceu o corte. Amanda Abdala para o Cidade 190.
Olha, motoristas e proprietários de ônibus de turismo estão reivindicando a isenção de impostos perante o Detran. Segundo eles, a situação está muito difícil, não estão trabalhando, fica complicado pagar taxas extras, ou seja, encher os cofres aí do governo sem estar trabalhando. Como é que o cidadão vai pagar sem estar trabalhando? E é mais uma aí que o governo poderia tomar as providências em relação a esses cidadãos, pais de família, que não tem como pagar taxa se estão parados, o setor de turismo, de fretamento também todo parado. Como é que eles podem fazer? Arranjar dinheiro de onde? Vamos ver aqui mais detalhes. Proprietários e também motoristas de ônibus, de turismo, estão reivindicando algumas situações que têm gerado transtorno a esta categoria. O Ivo, que conversa com a nossa equipe agora, ele repassa alguns detalhes dessa situação, inclusive a pauta já em mãos, do que está sendo reivindicado. Existem taxas, existem cobranças e nesse momento difícil de pandemia complica para que vocês continuem aí mantendo, cumprindo essa situação. Repassa esses detalhes para a gente, Ivo, por gentileza. Pois é, Iva. Vocês que estão em casa, estão nos assistindo, o que é que acontece? Nós que fazemos o turismo, microempresários, donos de ônibus e motoristas, nós não temos como pagar as taxas. Que taxas seriam essas? Nós estamos pedindo ao senhor governador para nos isentar das taxas de IPVA, o seguro, uma licença para fretamento, Ivo, que a gente paga. Para poder a gente levar clientes para as barracas de praia e gerar emprego, porque os clientes que a gente leva lá, tem a cozinheira, tem tudo. A gente paga uma licença de fretamento de R$ 1.160 por ano. Quem não pode pagar por ano, paga por mês, 160, ou seja, é gasto. Uma renovação de cadastro perante o Detran. Todo ano, cada carro desse aqui paga uma renovação para poder trabalhar. Como é que a gente vai pagar todas essas taxas, governador? Se nós estamos impedidos de trabalhar. Nós entendemos o seu decreto no sentido de poupar vidas, mas isentar toda essa categoria dessas taxas é poupar a vida, porque em vez de nós pagarmos, direcionar o dinheiro para isso, a gente vai direcionar para nossas famílias. Aqui, todo mundo depende do seu ônibus. O que nós queremos? Isenções dessas taxas, que mude essa regulamentação para poder a gente trabalhar e divulgar o turismo, que o governador, como chefe de estado que ele sabe que o turismo, Iva, é um potencial forte, seja no fretamento, seja na excursão, no piquenique, seja na hotelaria. E a categoria de fretamento e turismo do Ceará está a mercê. Não tem ajuda de nada, a gente foi esquecido. Motoristas de aplicativos e outras categorias estão tendo apoio. Nós não temos apoio de nada. Aqui o desabafo, a revolta e também as reivindicações do Ivo Lima, que está à frente aqui do grupo, falando todas as reivindicações. Inclusive, a faixa já mostra exatamente o que eles estão pedindo. A isenção dos seguintes itens, e aqui eles relatam detalhadamente do IPVA, do seguro DPVAT, licenças também do fretamento, como já foi relatado. Por quê? O momento é difícil, todos estão parados, Existe a questão do isolamento social, da quarentena, em que todas as pessoas são obrigadas a se permanecerem trancadas em casa, resguardadas diante desse momento de pandemia. Porém, essas pessoas estão ainda recebendo toda esta cobrança e pedem para que seja aí isento dessa situação toda. Por quê? Estão sem trabalhar, são cidadãos, são pais de famílias que estão aqui sem saber o que fazer. E o pouco dinheiro que chega na casa é para manter a família nesse momento complicado. Como pagar tudo isso? A multa é absurda. Caso exista realmente, ou seja, de um pisca que não esteja funcionando na luz do pisca-alerta, a multa é absurda. Então eles pedem este olhar especial, esse cuidado realmente diante desse momento, principalmente agora, Ivo? Porque fica difícil como cumprir tudo isso se não está trabalhando. Como cumprir tudo isso, como realizar os pagamentos se não tem uma renda, um dinheiro, e o pouco que chega é para manter a família, para levar um alimento para a mesa, Positivo. A questão é que, sim, todos nós aqui que trabalhamos, nós fazemos questão de pagar os nossos impostos. Mas atualmente é inviável. Então o meu pensamento e o pensamento de toda a categoria: se o decreto do governador é salvar vidas, e como ele está fazendo, isente-nos dessas taxas que o senhor vai estar salvando. Por quê?
taxa que iríamos pagar, direcionaremos o dinheiro para nossas famílias. E te digo mais, infelizmente, aqui no estado do Ceará, é complicado se trabalhar com turismo. Só para você ter uma noção. Esse aqui é meu ônibus, ele é 2009, 2010, está bem conservado. Aqui, um veículo só pode rodar 20 anos. É sério. Se meu ônibus passar de 20 anos, é descartado, o governo não aceita. E nós sabemos que veículo não é ano, é manutenção. Olha, o que essa categoria realmente está pedindo é esse apoio, é essa mão estendida nesse momento tão difícil. Então eles estão pedindo esse apoio, fizeram todo o movimento, estão todos com máscara, permanecem afastados um do outro, para não gerar essa questão da aglomeração sem esses cuidados. Todos estão fazendo o movimento, mas dentro aqui dos cuidados, mais um ônibus que está chegando nesse momento, porque a todo instante vão chegando ônibus, são vários ônibus que estão já aqui, do outro lado também, Branco, olha só, chegando mais ônibus. Eles alegam que cerca de 1000 ônibus estão previstos para chegar aqui nesse local, aqui no bairro Passaré, onde eles estão realizando o movimento e pedindo esse apoio do governo do estado. Iva Soares para o Cidade 190. Nada mais do que justo pedir esse apoio, nada mais do que justo se o governo também abrir mão aí e chegar junto com esses pais de família, com esses profissionais, ok? Olha, vamos agora ao nosso sistema de saúde. As UPAs, unidades de pronto atendimento, têm recebido pacientes com suspeita e confirmação da Covid-19. Nós, inclusive, mostramos aqui, gente, casos em que os pacientes estão sendo atendidos e até mesmo internados, né? A nossa repórter Thea Morel visitou algumas dessas unidades. Vamos ver aí com ela o que ela encontrou. Vamos lá. Durante as manhãs, o movimento é sempre mais tranquilo em algumas unidades de pronto atendimento de Fortaleza. Esta é a UPA do bairro Cristo Redentor. A unidade foi a primeira a receber um container que funciona como câmara frigorífica. Na segunda-feira, a equipe de reportagem flagrou 3 caixões em um carro preparado para levar os corpos de pacientes. Nesta quarta-feira, a remoção foi feita pelo carro de perícia forense. Não é possível afirmar que todos são vítimas da Covid-19, mas a frequência das mortes em uma época de tensão provocada por uma pandemia assusta qualquer pessoa que passa por aqui. A gente fica meio seca, a gente fica com medo, né? Não demora muito e flagramos a chegada de uma paciente, uma idosa. Os filhos tentaram conseguir a ajuda de funcionários, mas tiveram que levá-la nos braços até a UPA. A falta de maqueiros é uma das reclamações aqui. E também de assistente social. Estas moradoras estão com a avó, de 89 anos, internada desde segunda-feira. A informação repassada pelo telefone é insuficiente devido às condições em que a paciente foi deixada. Ela fica lá dentro como se estivesse jogada e a gente fica nesse translado de atrás de informação e não tem informação. Aqui na UPA do bairro Vila Velha, a situação não é muito diferente. Todos os dias, pessoas ficam na porta da unidade à espera de notícias de quem está internado lá dentro com a suspeita do novo coronavírus. Foi estabelecido um horário para que os familiares tenham notícias dos pacientes, mas, de acordo com a população, esses canais de comunicação não têm funcionado muito bem. A mãe de Bruno se internou no fim de semana. O álcool é para ele. E a água foi trazida para a paciente que está em tratamento. Ele afirma que muita coisa está em falta. Isso me deixa indignado porque a gente precisa de informação. Como é que a gente está dormindo? A gente não dorme mais à noite, pensando na minha mãe, pensando se ela comeu, se ela jantou, se ela merendou. Aí isso me deixa mais revoltado. A UPA recebeu anexos, numa tentativa de melhorar o protocolo de atendimento de quem tem a suspeita da doença. Quem espera afirma que existe cerca de 50 internados nesta unidade. Todos os dias, os acompanhantes voltam na esperança de uma boa notícia. A situação do pai de Vanessa é complicada, porque, depois de 6 dias, o paciente precisa de uma UTI para sobreviver. Todos os dias nós estamos aqui, todo mundo é uma aflição, a gente não dorme, a família toda está, sabe, tá horrível, tá horrível. E por que, meu povo? Porque já que ele não tem condições, eu sei que a lotação está grande, vamos transferir o hospital o menos ruim para atender os que já estão chegando. Ninguém sabe se vai sair vivo. A realidade é essa.
A aflição da gente é essa, para que não seja mais um na estatística. Olha, inclusive essa falta de informação dos pacientes foi tema de debate ontem, numa sessão realizada pela Câmara Municipal de Fortaleza, onde nós inclusive aprovamos um projeto de indicação. Agora vamos esperar que o prefeito tenha a sensibilidade de mandar esse projeto de volta em forma de mensagem, para que isso possa ser realmente colocado em prática. Porque, olha só a agonia desses familiares. Deixa a pessoa aos cuidados de uma unidade de saúde e ali não tem sequer uma informação. Cara, isso é terrível. Nós mostramos aqui, inclusive, eu e o Vitor Valim, mostramos aqui no Cidade 90, um caso de um cidadão que foi à procura de uma informação do parente dele, não teve essa informação, depois de 2 dias foram dizer que a mulher havia falecido. Lembrando que isso constitui uma falta de respeito, e falta de respeito no Código Penal é vilipêndio, gente. Isso é vilipêndio, tá? Então vamos esperar que haja sensibilidade por parte do Executivo para que esse projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, inclusive o projeto do presidente Antônio Henrique, tá? Que ele possa, subscrito aí por vários vereadores, possa ser colocado em forma de mensagem aí pelo prefeito, para que na prática isso possa valer e as pessoas possam, de repente, um ente querido desse adoece, um parente seu, e você possa ter acesso às informações de como é que ele está, porque assim você vai ficar mais aliviado em relação aos cuidados que ele está tendo dessas unidades de saúde. Olha, em Canindé, todas as forças de segurança foram mobilizadas no combate ao coronavírus. Percebendo que a população estava relaxando e ainda tinha muita gente nas ruas, a Prefeitura de Canindé decidiu realizar uma grande campanha de conscientização. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Guarda Cidadã, fazendo aí abordagem de prevenção, orientando a população a usar máscaras ao sair nas ruas. Essa ação é porque Canindé, gente, teve um aumento na quantidade de casos confirmados da Covid-19, chegando a 56 casos confirmados, 112 casos em investigação. E lá, pelo menos 2 pessoas morreram, né, por conta da Covid. Vamos lá, veja aí esse vídeo aí. O pessoal da Segurança Pública de Canindé, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Cidadã, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros começam a operação para fiscalizar o comércio da cidade de Canindé, quem está descumprindo o decreto estadual e o decreto municipal. O trabalho começa na manhã desta quarta-feira e deve se intensificar nos próximos dias. Nesse momento saindo aqui as equipes, aqui do prédio onde funciona a Secretaria de Segurança Pública do município de Canindé, a Guarda Municipal. Bombeiros, Vigilância Sanitária, Polícia Civil, Polícia Militar e também o pessoal da Guarda Municipal nessa fiscalização. Olha, a realidade é que as pessoas somente vão cair em si, ver o que é real nessa questão da pandemia quando acaba atingindo um amigo, quando acaba atingindo um parente, tá? Aí que as pessoas vão tomar cuidado, porque a gente vê as pessoas, muita gente não está nem acreditando ainda que isso está acontecendo, apesar dos números serem mostrados os números, tem gente que ainda duvida, gente. Pelo amor de Deus, gente, tá? Vamos tomar cuidado aí, usar a máscara direitinho, manter a sua higienização, limpar as mãos, higienizar as mãos com água e sabão. Ah, não tem álcool em gel, mas tem água e sabão que você pode simplesmente higienizar e pode manter esse distanciamento social para poder você não ser infectado, tá certo? E de repente precisar de uma unidade dessa unidade de saúde e não ter um leito para você. E se for o caso, no caso mais grave, não ter uma UTI, ok? Como digo para você, já 97% de ocupação nos leitos por conta da Covid, pessoas em situação mais grave por conta dessa doença maldita. Em Mauriti, a doença está assustando a população, depois que os casos surgiram naquela cidade. O primeiro caso neste município foi registrado logo no início da pandemia, em março deste ano. O Hugo de Leon traz mais detalhes.
Nos últimos dias, o irmão de Marileide tem apresentado febre, tosse e falta de ar. Como não estava melhorando em casa, a única alternativa foi ir ao hospital. Ontem ele estava só esmurecido, aí hoje apareceu o cansaço e a febre. Aí vocês decidiram trazer ao hospital? Porque eu já tinha dado remédio em casa, de pirona, e não estava melhorando. E falta de ar também? Falta de ar. Em Mauriti, são 4 casos confirmados e uma morte por Covid-19. Os quase 47 mil habitantes da cidade estão assustados, principalmente os moradores das comunidades onde o vírus está presente. Mas está bem difícil, à noite tem muitas pessoas que estão reclamando que tem bar abertos. Sabe, por mais que esteja a fiscalização sai, as pessoas abrem, então é complicado. Este professor afirma que só sai de casa quando necessário e usando máscara, mas nem todo mundo tem o mesmo cuidado. Precisamos ser mais rígidos na perspectiva de cumprir o decreto do Estado e o decreto do município, na perspectiva de controlar, as pessoas para estar no isolamento social e na perspectiva de salvar vidas. A Secretaria de Saúde de Mauriti afirma que para casos clínicos foram disponibilizados 24 leitos no hospital municipal. Confirmou ainda que está implantando uma unidade de suporte de atendimento para casos suspeitos de Covid. A gente está se organizando para deixar 24 leitos de isolamentos no hospital do município e estamos estruturando também uma unidade de suporte que vai inaugurar segunda-feira com atendimento de 7 da manhã até as 22 horas. Juazeiro do Norte, maior cidade do Cariri, registrou nesta terça-feira a segunda morte por Covid-19. Um idoso de 75 anos de idade que morreu no Hospital Regional do Cariri, onde estava internado. O município já planeja medidas mais rígidas para garantir o isolamento social das pessoas e a instalação de um hospital de campanha neste ginásio. Já estamos estudando as possibilidades de medidas mais rígidas, principalmente nos locais onde possa haver aglomeração, já viabilizando o hospital de campanha no ginásio poliesportivo. Olha, a situação da Covid aqui no nosso estado, Infelizmente os números são lamentáveis, Lamentáveis. 50, infelizmente, nesses últimos dias tem aumentado bastante, os números e pessoas em óbito aqui no nosso estado, Isso não chama muita atenção, por quê? Porque vem diluído, dia a dia. Não é como se fosse uma tragédia que acontece de uma só vez. É o caso de Brumadinho, mais de 200 mortos e tal, sabe? Mas vem no dia a dia, gente, pelo amor de Deus. Vem diluído e as pessoas muitas vezes não se tocam. Mas em meio aos números da Covid-19, surgem as estatísticas que são esperanças, Os pacientes recuperados. Você vai conhecer agora um pouco da batalha do Regis. Regis, ele não lutou apenas contra o coronavírus. Dá só uma olhada aí. Regis tem 50 anos e um tipo de câncer muito raro. Todos os filhos dele herdaram a doença. Em março, ele suspeitou ter contraído a Covid-19. Sem ter certeza, ficou em isolamento e gravou este vídeo depois de ser internado por pneumonia. São 9 anos lutando com isso e 7 cânceres ao longo desse período, entre eu e meus filhos, inclusive a minha Biazinha que faleceu. Eu com leucemia, meu filho agora, tratando um outro tipo de câncer. A gente tem que ficar em casa, a gente tem que se tratar, a gente tem que parar de trabalhar. A gente não pode trabalhar, porque simplesmente esses tratamentos são muito longos. Então estou dizendo isso para vocês porque essa quarentena, esse sacrifício, que muita gente acha que é um sacrifício, é rápido e vai passar. Depois da gravação, os sintomas ficaram mais fortes. Regis tinha dificuldades para respirar e foi internado mais uma vez. Já na unidade de terapia intensiva, veio a certeza: foi infectado pelo novo coronavírus. A gente ficou apreensivo pela questão dele de não saber realmente como era que ia ser, Tudo era novo e tal. E realmente teve as complicações que ocorreram. Foram 43 dias na UTI, 23 em coma induzido e de notícias nada agradáveis para quem já luta contra a leucemia. A vontade de viver venceu. Após a intubação, os movimentos começaram a voltar.
Mesmo com dificuldades, ele escreveu esta carta para a equipe médica. Vamos para casa, breve. Isso. Seu anjo, né? Deus é maior, realmente. Muito bom, excelente. Depois a voz voltou e veio a primeira mensagem para a família. Um beijo para todos. Beijo. Durante o tratamento, este foi o cantinho da casa onde Dona Luzia, mãe de Regis, pedia o milagre. Valei, mãe de Jesus. Mãe de Jesus, valei. Era o terço na mão, rezando direto, pedindo a Deus que fizesse aquele milagre nele. Pedi até a filhinha dele, que que ficasse perto dele, que ela intercedesse ao Papai do Céu pelo pai dela. Muita Nossa Senhora, cuida do meu filho. Se meu filho não é meu, é seu. Pedido atendido e chegou o grande dia. Esta terça-feira foi marcada pela volta do Regis para casa. Um momento aí de fé, de esperança, de vontade de viver. Foram quase 50 dias longe de todos, pelo menos 35 sem ter contato com ninguém. Assim que a ambulância estacionou em frente ao hospital, a emoção falou mais alto entre os feitosa. Nosso guerreiro! Tudo vai ficar registrado nestas imagens gravadas pela família com um celular. Regis agradeceu e deixou uma mensagem especial. Apesar de ter leucemia e ter tido 3 pneumonias, a imunidade muito baixa, isso atrapalhou, pegou uma bactéria, um fungo, mas consegui vencer, graças a Deus. Vencemos aí essa etapa. É possível vencer o corona? É possível vencer o corona, sim. O novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado, que estendeu o isolamento social, prevendo aí medidas mais rigorosas a quem descumpriram, trouxe também a prorrogação da suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas aqui no estado do Ceará, tá? Até os primeiros dias de junho. Uma medida que só complica mais a situação dos motoristas de transporte escolar, que já vem sofrendo as consequências da suspensão do período letivo. Vários cancelamentos de contrato foram solicitados. Veja agora. Um dos serviços que não funcionam neste período de quarentena são as escolas. Sem elas, o transporte de alunos também não tem demanda. O Germano, por exemplo, teve um prejuízo absurdo neste período de paralisação. Nós perdemos nessa pandemia em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, né? Infelizmente, a natureza do meu trabalho não permite que seja feito um outro tipo de transporte. Então, infelizmente, eu não tenho outro tipo de renda, né? Estamos tentando aí o auxílio emergencial, mas até agora também não saiu. E o entendimento com o nosso sindicato, estamos esperando que ele chame a classe de escolar, para que a gente possa chegar a um denominador comum, tentar conversar e achar uma melhor forma possível para a gente tentar resolver esse problemão que foi criado aí. A situação do Germano não é a única. Por isso a gente reuniu algumas pessoas que vivem do transporte escolar para falar desse período difícil em meio à pandemia do novo coronavírus. Eu começo conversando com o Ronaldo Lima, que é uma dessas pessoas e que estava falando para a gente, inclusive antes de iniciar a entrevista, que muitos pais estão ligando e cancelando os contratos, não é, Ronaldo? Fala para a gente como é que está a situação. Os pais não estão conseguindo nos pagar e está vindo um problema atrás de outro, que nem as vistorias, está chegando IPVA, está chegando ISS. Então, nós estamos com dificuldade para pagar devido à ausência de pagamento dos pais dos alunos. Há quase um mês, o prefeito Roberto Cláudio anunciou um auxílio financeiro para motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas. Ao todo, mais de 14 mil pessoas foram beneficiadas. Um dos pedidos da categoria é também receber esse benefício. A Leila, por exemplo, vive a realidade de quase todo dia os pais ligarem cancelando o contrato. Cada dia que passa está ficando mais difícil, porque os pais ligam para mim, né, ligam para a gente dizendo que quer cancelar o contrato porque eles também não estão em condições de nos pagar. Como autônomos, os motoristas de transporte escolar têm o direito de receber o auxílio emergencial. O Fábio foi um desses profissionais que tentaram o benefício. A situação dele é muito complicada. Dos 50 alunos que ele transporta, 35 já cancelaram o contrato. Eu tenho 50 alunos, já perdi em torno de 35 alunos mais ou menos, tá entendendo? E os que estão... tio, a gente não vai ficar, a gente não vai pagar, eu só vou pagar quando voltar às aulas.
Segundo a Etufor, todas as vistorias foram suspensas até que as atividades sejam retomadas. Mas até isso acontecer, as contas não param de chegar. Tenho um filho menor também. A minha casa, a minha vida depende do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu preciso, mas não estou com medo. Olha, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui pro Mestre Mola, aí no mercado da Aerolândia. Pessoal da Capoeira Libertação, Projeto Saúde em Ação aí no mercado da Aerolândia. Mestre Mola, um abraço, viu? Olha, o Cidade 190 de hoje vai ficando por aqui. Eu quero lembrar para você que a gente tem o Cidade Alerta logo mais.